Olá, bom dia, alunos e alunas do oitavo ano de Geografia. Hoje vamos começar aqui a responder umas questões da página 79 do livro Questões Subjetivas e Objetivas. Para quem não sabe o que é isso, questões abertas e fechadas, né? Relacionado ao que a gente trabalhou até agora, né? Em nossas aulas anteriores. E aí a gente vai aqui para a primeira questão da página 79. Se eu estiver enxergando, eu segue. E o cara, ruim de visão é horrível, mas tudo bem, vamos lá. Se observarmos desde a antiguidade, sempre existiram nações que dominavam as outras e formavam impérios em nome de seus líderes. Cite 3 grandes impérios da antiguidade e explique suas movimentações expansionistas. Aí você bota aí o Império Macedônico, o Império Mongol e o Império Romano. As ativações desses povos eram de conquistar as riquezas, mercado consumidor, escravos e cobrar impostos dos povos dominados. Então, a questão do imposto, até hoje em dia a gente é cobrado, só que de forma diferenciada do que naquela época, assim, de forma, digamos, mais delicada, né? Porque naquela época usava-se a força bruta. Se você não pagasse o imposto, você era colocado para fora da sua casa forçadamente, né? Hoje em dia, você também é colocado para fora da sua casa. É por isso que eu falo que o capitalismo que a gente tem hoje no Brasil é praticamente um capitalismo utópico. Por quê? A questão da propriedade privada, por exemplo, que é uma característica do capitalismo, a gente tem uma propriedade privada entre aspas, não é? Porque se você não paga o seu imposto, o IPTU ou o IPVA do seu carro, você perde sua casa ou seu carro. Então, cadê a propriedade privada? Tudo bem, aí você pergunta, sim, professor, mas em outros países envolvidos no mundo, o pessoal não cobra impostos? Não, cobra impostos. Só que lá você consegue ver para onde vai esse dinheiro do imposto que você paga. E aqui no Brasil a gente não vê, na realidade a gente vê, né, que vai para o bolso dos políticos, né, mercenários, que acabam com a economia do país. E aí, infelizmente, a gente é obrigado a pagar um imposto, a doar, na realidade, o nosso dinheiro para o governo, e aí a gente não vê para onde esse dinheiro vai, né? Então, o imposto é uma característica que sempre ocorreu na história, porque ele, que na realidade promove o processo de desenvolvimento da economia de uma determinada região. Por exemplo, Olinda é uma cidade, né, que ela não tem grandes arrecadações, porque a gente não tem aqui grandes indústrias, né, e a maioria da população, da população de Olinda, ela paga os impostos prediais, né, e esse imposto predial é justamente voltado para a melhoria da cidade, porque se a gente for depender da indústria olindense para movimentar a nossa economia, então é lascado, porque a gente praticamente não tem nenhuma indústria aqui em Olinda, né? Tem o quê? Tem a Polimix, né? A Ambev, que no universo que é Olinda, o imposto arrecadado aí é praticamente nada. Alguns comércios, o shopping Pátio, né, que arrecadam uma quantidade razoável de imposto, mas que Olinda ele deixa de desenvolver justamente por conta disso. Se você fizer uma referência entre Olinda e Ipojuca, por exemplo, né, a arrecadação de Ipojuca é uma das melhores de Pernambuco. Por quê? Porque você tem ali um complexo industrial gigantesco, o que acaba, de certa forma, atraindo uma grande quantidade de impostos para melhoria da cidade. Além disso, você tem um funcionalismo público com salários altíssimos, justamente por conta da questão da arrecadação de impostos, que não pode acontecer aqui em Olinda, já que nossa arrecadação aqui é uma arrecadação pífia se você fizer relação com Ipojuca.
Então, segunda questão, qual a importância do fenômeno ultramarino e o controle de novas rotas marinhas para a consolidação do capitalismo? Aí você bota aí, ó, o fenômeno do ultramarino colocou em prática um novo modelo econômico em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências econômicas Europa Ocidental. Esse acúmulo de capital foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e o início do capitalismo. Então, é de fundamental importância que eu tenha uma indústria desenvolvida, né, porque a indústria, na realidade, ele é o fiel da balança para o desenvolvimento econômico de um país ou até uma cidade ou município. Como eu falei aqui agora, Olinda ela não tem grandes indústrias, o que faz com que Olinda se desenvolva muito. Aí a gente volta atrás e vai lá na Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Antes da Revolução Industrial, o mundo ele não tinha esse desenvolvimento econômico, né? Porque as pessoas produziam para o seu próprio consumo, né? As pessoas cultivavam o campo na agricultura de autossubsistência e o que sobrava eles vendiam em feiras livres, né, para fazer a movimentação de sua casa e comprar gêneros de outras necessidades, a não ser apenas alimentos. E com a mudança do mundo após a Revolução Industrial, as coisas começaram a se modificar consideravelmente, né? A produção industrial ela se tornou em larga escala e essa produção acabou gerando excedente industrial. E é esse excedente industrial que acaba, de uma certa forma, promovendo o desenvolvimento econômico de um determinado país. Por quê? Porque esse excedente industrial é que o país começa a exportar produtos para outros países necessitados desse produto e aí, consequentemente, atraindo capital estrangeiro para dentro de um determinado país que está exportando. E aí, consequentemente, entra a chamada balança comercial, que a balança comercial ela é o principal indicador econômico de um país. Se um país ela exporta muito e importa menos, ele está atraindo capital estrangeiro para dentro do seu país, consequentemente, a balança comercial fica favorável a ele, dando aí a origem ao quê? A um superávit. E esse superávit, esse excedente, né, econômico, ele de certa forma ele acaba sendo investido principalmente no setor terciário da economia. Qual seria o setor terciário? Comércio, serviços e turismo. E aí você tem um investimento nesse setor que consequentemente vai trazer um retorno financeiro posteriormente. É por isso que é de fundamental importância o investimento na indústria, porque consequentemente ela vai investir no setor terciário e principalmente no setor de serviço, porque aí a gente vai ter educação. Porque a educação está relacionada ao setor de serviço. E aí, consequentemente, você vai ter uma educação desenvolvida que vai produzir cabeças pensantes que posteriormente vai fazer com que o país também acabe desenvolvendo. Então, os dois principais setores para investimento econômico promovendo um crescimento futuro do país é a indústria e a educação. Se você investe nesse setor, você vai ter um retorno econômico futuro muito bom. Vamos para a terceira questão. Tomando como base os textos lidos, como podemos caracterizar o termo capitalismo? Então, bota aí. É um sistema em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são as principais características do capitalismo. Então, ressalta aí, tudo bem, ele falou aí da propriedade privada e a iniciativa, porém, a principal mesmo característica do capitalismo é o lucro. É o lucro. Por isso que a gente tem aí umas práticas monopólicas, como por exemplo o cartel, que ele é considerado crime aqui no Brasil. Por quê? Porque o cartel ele quebra praticamente
duas características do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura e também o lucro. Como assim, professor? O que é o cartel? O cartel é quando um grupo de empresários unem-se e resolvem estabelecer um preço único para um determinado produto, impedindo com que a população tenha a liberdade para fazer pesquisa, né, e, consequentemente, no final obter o lucro. Por exemplo, os postos de combustíveis. Donos de postos de combustíveis se reúnem e resolvem estabelecer um preço único para a gasolina. Bota lá, digamos, eu vou botar um preço até modesto, né, porque a gasolina não está tão modesta assim. Bota aí a gasolina R$3,50. E aí você vai num posto a R$3,50, vai no outro R$3,50, vai no outro R$3,50. Então você acabou quebrando uma característica do capitalismo, que é a lei de oferta e procura, que no final você acaba não tendo lucro, né? E aí, consequentemente, é considerado um crime. É por isso que eu digo que o capitalismo brasileiro, de certa forma, acaba sendo um capitalismo falso, um capitalismo utópico, justamente por conta dessas características. As pessoas não obedecem, né, às leis que são impostas, e aí, consequentemente, acaba promovendo aí um caos, de certa forma, econômico, fazendo com que quem pague com com isso é a população. Infelizmente, é assim que acontece. Vamos para a quarta questão. O capitalismo comercial teve como principal as características a acumulação de capital pelos países europeus. Como eram feitas as explorações das colônias na fase do capitalismo comercial? Veja só, é importante salientar que o capitalismo comercial está relacionado ao setor primário da economia. Qual o setor primário da economia? Extrativismo animal, vegetal e mineral. Porque o capitalismo comercial ele veio surgir lá pelo século XV, né, século XVI, com a expansão ultramarinha, e aí, consequentemente, esse processo, naquela época não se tinha ainda a indústria, as pessoas tinham essa relação direta com a natureza. E aí, consequentemente, retirava muitos produtos da natureza para se promover aí a movimentação comercial. Além disso, utilizava-se produtos de origem animal, né, para a produção de vestimentas. E isso perdurou até a Revolução Industrial. E aí, resposta da quarta questão: os habitantes dessa terra denominada eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e exploração de produtos primários em direção aos países dominadores, que com retorno importavam produtos manufaturados. Por isso que eu disse, o setor primário tem ligação direta com justamente o capitalismo comercial. Quinta questão. Suas principais características são livre iniciativa, predomínio da propriedade privada por meio de produção, instrumentos de produção, máquinas, fábricas, etc. Oposição entre capital, burguesia e trabalho proletariado. E trabalho assalariado dividido em sociedade de classe. Claro que aí eu estou me referindo ao capitalismo industrial, que foi justamente através dessa observação da exploração do homem pelo homem na indústria que Karl Marx e Engels resolveu então promover o desenvolvimento do socialismo, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, né? Então aí eu tenho o capitalismo industrial, né, onde ele fala de máquinas, fábricas, terras, etc. Está se relacionando aí ao capitalismo industrial. O capitalismo industrial, por sua vez, está relacionado ao setor secundário da economia, que é a indústria. Sexta questão. O capitalismo financeiro, surgindo a partir do século XIX, passou a adotar práticas empresariais monopólicas que passaram a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva. Desta forma, desta fonte de matéria-prima até o mercado consumidor. Relacione a prática empresariais monopólicas corretamente. Então, veja só. Aí tem aí a primeira coluna, cartéis, truces, holding e transnacionais. No primeiro quadrante diz o seguinte:
estrutura que se caracteriza por acordos comerciais entre diversas indústrias de um mesmo ramo, grife aí de um mesmo ramo, que é importante, os quais os mesmos mantendo a autonomia da sua decisão interna, reunindo-se para dividir o mercado e fixar preços, grife também fixar preços e condições de vida. E aí seria a formação de cartel, né? Como juntam-se pessoas de uma mesma área de mercado e resolvem estabelecer um preço único para um determinado produto, fazendo com que as pessoas não tenham a oportunidade de fazer a lei da oferta e procura e no final obter o lucro. Então, marca aí número 1 para o primeiro quadrante. Empresas com atuações mundiais de capital aberto. Claro que são as transnacionais ou multinacionais, né? Vale salientar um pouquinho aí em relação a essas empresas, as multinacionais ou transnacionais, elas geralmente, grande parte delas, acabam se instalando em países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Por quê? Justamente porque geralmente esses países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, eles apresentam-se com mão de obra abundante e barata e também matéria-prima, ao qual faz com que movimente, além da economia desses países que se instalam, também melhora a sua própria economia. Então aí, marca aí 4 transnacionais. Próximo quadrante. Gigantesco conglomerado empresarial formado a partir da fusão de empresas de setores diferentes. E aí seria o quê? Os holdings, por exemplo, a Unilever, que acabou fazendo uma junção da GC, da Refinação de Milho Brasil, e a GC Lever, a Refinação de Milho Brasil, e me esqueci o nome da outra empresa, que acabou se fundindo. E aí, consequentemente, deu origem à Unilever, né, que hoje abarca o mercado, tanto de higiene e limpeza, quanto o mercado alimentício, né? E aí você tem essa prática que é chamada de holding, ok? E, por último, quadrante aí, diversas empresas de um mesmo ramo se fundem em uma única estrutura, passa a controlar a produção e distribuição do mercado, regulando a oferta de bens e estabelecendo o preço de acordo com seus interesses. Isso é aí a formação de truste. Foi o que aconteceu com, por exemplo, a Sadia, Perdigão e Resende, que eu falei para vocês, onde se fundiram, dando origem à Food Brasil, né? Onde hoje domina o mercado de frios, né? Impedindo com que se tenha uma concorrência, né, mais leal, e aí, consequentemente, ele acabou abraçando esse mercado, e aí dando aí uma dificuldade econômica em relação a nós como consumidores, né, nesse sentido aí. Sétima questão, diferencia as práticas capitalismo do keynesianismo e as práticas do capitalismo neoliberal, numerando-as entre keynesianismo e 2, neoliberalismo. Protecionismo econômico, aí seria o quê? Número keynesianismo. Segundo quadrante, livre circulação de mercadorias e serviços capitais, neoliberalismo, onde a gente tem hoje uma livre circulação de mercadorias e serviços capitais no mundo inteiro. Estado regulador, keynesianismo. Privatização de estatais, neoliberalismo, que aí está ligado diretamente à questão do capitalismo. De uma certa forma, a privatização é excelente, porém nós não podemos privatizar como um todo, porque nós necessitamos também de indústrias estatais ou empresas estatais no nosso país e no mundo inteiro. Deve ser uma questão equilibrada em estatização e privatização. Estado mínimo, aí seria o neoliberalismo, e por fim, empresas estatais estruturadoras, keynesianismo. Então tem aí a sequência 1, 2, 1, 2,
dois. Ok? Oitava questão. O que foi a Grande Depressão e cita suas causas e consequências. Bota aí. A Grande Depressão foi a maior crise do sistema capitalista ocorrida no final da década de 1920, o que alastrou por todo o mundo na década de 1930. As causas foram a redução da exploração norte-americana para os europeus, excesso de estoque de mercadorias das empresas de baixo preço, e as consequências foram a desvalorização das ações das empresas americanas, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com a falência de milhares de empresas, desemprego em massa que chegou a 30% nos Estados Unidos. Isso acabou também interferindo no Brasil com relação à nossa produção de café, que entrou em declínio também justamente por conta dessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York aí, na época. Estou errado, professor Rogério? O professor Rogério está aqui que não me deixa mentir. Nona questão, nono A. Explique a atuação do economista João Maynard na solução da crise causada pela Grande Depressão. Então, bota aí. Minha garganta está indo embora. Estou com um calo na garganta, está complicando a minha situação. O capitalismo, e minha visão também não está muito boa, essa letra pequena aqui, se reinventou na forma do keynesianismo, baseando-se na intervenção do Estado, da economia, do Estado regulador, no protecionismo de mercado e na abertura de uma rede de proteção social, sem o desemprego e a aposentadoria, na ampliação das liberdades sindicais e na criação de empresas estatais, estruturadoras como siderúrgicas, petrolíferas e ferrovias. Então, esse foi um projeto, né, que fez, na realidade, com que tivesse uma solução na grande depressão do capitalismo, da economia naquela época, né? Então, a regulação, como um todo, ela foi de fundamental importância para que esse capitalismo começasse a tomar uma nova forma. 10ª questão. Por que a atuação do Estado é o principal elemento que caracteriza a oposição entre o keynesianismo e o liberalismo clássico? Aí você bota aí. O capitalismo e o keynesianismo era contrário às ideias do liberalismo clássico, por entender que a economia não era capaz de autorregular, tomando o Estado assim para fundamental nesse contexto. Então, eu tenho aí a questão número 10, que encerra as nossas resoluções de questões na página 80. Vamos agora falar um pouquinho sobre o socialismo, já que na aula passada a gente falou do sistema capitalista, né? O sistema socialista, ele, na realidade, ele não deu muito certo no mundo como um todo, né, por conta de alguns entraves que ocorreram no decorrer do tempo. Então, a ideologia socialista surge no final do século XVIII com a reação à concentração do capital e da riqueza nas mãos da burguesia e principalmente em virtude da exploração do trabalho no regime capitalista de produção. Foi quando Karl Marx observou aquela exploração do homem pelo homem, né? E resolveu então desenvolver o chamado capitalismo científico, onde promovia a criação aí das cooperativas, né? No qual extinguia essa exploração do homem trabalhador pelo homem empresário, no qual na época os grandes industriais, né? Em oposição ao capitalismo, o socialismo não tem como as principais características a abolição da propriedade privada. Não é? Tem como, na realidade não tem não. Tem como principais características a abolição da propriedade privada, que se torna
de produção, né? Então, no sistema socialista, né, a propriedade privada ela deixa de existir justamente para que não haja essa exploração do homem empregador pelo empregado. E aí, consequentemente, ela tenta abolir esse sistema aí. Porém, no atual socialismo que nós temos na atual conjuntura econômica mundial, né, o socialismo atrelado ao comunismo acabou de uma certa forma deixando a sociedade de mãos atadas, né, sem ter liberdade para nada. É o que acontece hoje, por exemplo, em Cuba, né, onde, tudo bem, se tem um sistema médico-hospitalar de excelência, se tem uma educação de excelência, mas o que é que adianta você ter um sistema médico-hospitalar de excelência, uma educação de excelência, que você não tem a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir para onde você quiser, e aí você fica atrelado. Aí quando tem época de Olimpíada, por exemplo, alguns grupos, né, de atletas cubanos, né, vêm escoltados pelo exército cubano, chamado para que impeça a fuga de alguns cubanos para alguns outros países, né? E geralmente ocorre, justamente porque muitas pessoas são contrárias à ideologia que foi imposta em Cuba, na época ainda de Fidel Castro, e que perdurou até os dias atuais com o seu irmão Raul Castro. E aí, consequentemente, o sistema socialista ele não é, na realidade, um sistema, digamos assim, de excelência, por conta justamente dessa questão ligada ao comunismo. E aí acaba, de certa forma, promovendo o retardo, né, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, porque o socialismo, de certa forma, ela fica fechada para o mundo economicamente falando. Vamos falar aqui um pouco sobre a evolução do socialismo. Então, no início do século XIX, nós tivemos o socialismo utópico. Tenta sem sucesso implementar experiências socialistas de produção. E aí, no final do século XIX, nós temos aí Karl Marx e Friedrich Engels, que propõe a ação efetiva dos trabalhadores contra a burguesia, nascendo aí, nessa época, o chamado socialismo científico. Que essa ideia, essa ideologia de Karl Marx e Friedrich Engels seria uma ideologia extremamente boa, não é? Uma ideologia excelente, só que infelizmente com a associação do socialismo com o comunismo, as coisas começaram a piorar em termos de socialismo, e aí consequentemente ele não passou a ser bem aceito pela comunidade, e aí por conta disso a população começou a pressionar o sistema socialista para que ele chegasse ao fim. E aí em 1989 a União Soviética, que era administrada pelo presidente Mikhail Gorbachev, naquela época, ele resolveu então botar por fim o sistema socialista, né, onde a União Soviética ela foi fragmentada, né, em leste europeu e Rússia. O leste europeu formou-se aí a 6 comunidades dos Estados Independentes, e aí surgiu muitos outros países, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né, como a Iugoslávia, como a Tchecoslováquia, né, e aí o Kirguistão, o Turcomenistão, vários países compõem hoje o leste europeu, que, diga-se de passagem, é a porção mais pobre da Europa por conta justamente desse regime socialista que foi adotado durante muito tempo no Brasil. E aí eu tenho aí, no início do século XX, aos dias atuais, as ideias socialistas foram colocadas em prática em alguns momentos históricos, desde a criação. Tem-se um socialismo real, não é? Mas um real que, de certa forma, acaba impedindo o crescimento da economia desses países que são abordados pelo sistema socialista. Ok? Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui agora, para descansar um pouco a minha garganta e tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço a todos, que Deus abençoe.